Ei, gente, bom dia. Acho que todo mundo. Oi, tá me ouvindo? Estou na hora. Olá, bom dia, Cláudia.
Estamos vivendo uma gigantesca mudança. O Infovarejo é conhecimento útil para as empresas. Acesso à informação. É uma troca de experiências. É um alerta da necessidade de inovação. Trocar experiência, fazer novos relacionamentos. Um conteúdo que a gente tem muito cuidado em selecionar. O que o varejo precisa hoje. Usar a tecnologia para tomada de decisões. Infovarejo. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Congresso Infovarejo CDL-BH, edição online. Meu nome é Gabriel, eu sou editor do portal, do site e diretor da Avanço. Estou aqui com Giovanni Teles, da ATS Informática. Bom dia, Giovanni. Bom dia, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Saudar também o Nanete, estamos aqui na Neros. A Neros, ATS e Avanço são as patrocinadoras master do Congresso Infovarejo CDL-BH, idealizadoras desse projeto. E em 2016 começou esse projeto, né, Giovanni? E esse ano, dia 26 de março, seria a nossa 4ª edição. E algumas semanas antes, se eu não me engano, já tinha 2 semanas antes, né, começou a surgir um tal de coronavírus. Bom dia, Brasil, né? Esse evento que era físico e agora se tornou um evento online também, né? Hoje, pela tecnologia, ele está rodando hoje no Brasil inteiro. Nós estamos com mais de 300 cidades vamos chamar de congressistas assistindo esse evento. Obrigado a todo mundo pelo prestígio da audiência aí. A gente espera responder e corresponder às expectativas de todo mundo. Não é uma coisa que a gente está acostumado, mas vamos tentar fazer o nosso melhor, como sempre, com paixão aqui. E o coronavírus, eu falo que foi um tubarão que jogaram no aquário. Tem um colega meu que ele fala sobre essa historinha, né? Imagina que estava todo mundo no mercado, nadando tranquilamente, imagina um aquário, né? E de repente jogaram um tubarão dentro do seu aquário. É isso aí que é o coronavírus. Então eu acho que está todo mundo realmente se mexendo, nadando, né? E a gente vai ter que realmente se adaptar a esse novo momento. É o novo normal, né, Giovanni? Eu acho interessante que, para nós, nos pegou de surpresa, né, a gente fazer esse evento com bastante carinho. Né, a gente tinha já o vice-presidente da República confirmado para fazer a abertura do evento e a gente teve que tomar uma decisão de adiá-lo. Mas eu acho que isso foi também em linha com o que todos nós estamos vivendo. E, ao longo dos meses, nós como empresários, estamos nos adaptando, assim como todos os varejistas. Então, por que não adaptar o Congresso também, que foi idealizado para trazer conteúdo de alta qualidade? Inclusive, essa é a intenção dele, né? Trazer conteúdo de alta qualidade, grandes palestrantes, grandes conhecedores do varejo. Bom, vamos dar prosseguimento na nossa programação. Antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a NDD Digital, ao Banco Semear e a B2W. Também agradecer aos nossos apoiadores, a Rádio CDL-FM, a Unimed, Rede, Supermercados BH e Epson. Né? E gostaria de convidar para fazer a abertura dessa edição online do Congresso Infovarejo CDL-BH, Marcelo Souza, que é presidente da CDL-BH, que está conosco, né, que desde a primeira edição desse projeto, né, foi um grande apoiador, um grande incentivador e tem feito um trabalho maravilhoso, não só para o comércio de Belo Horizonte, mas para a economia como um geral de toda a cidade. Marcelo, a palavra é sua. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo.
Bom dia, Giovani. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. As boas-vindas vocês já deram, vou reforçar, e um agradecimento especial a vocês, organizadores, aos patrocinadores, reforçar, né, o agradecimento, e apoiadores, e aos palestrantes, né, as pessoas que se propuseram a estar aqui hoje, nesse dia de hoje, o dia inteiro, a gente conversando muito sobre muitos assuntos importantes, relevantes, e que neste momento vão ser de fácil aplicação, aplicabilidade no negócio de cada um de nós. Esse evento, como o Gabriel disse, está sendo uma edição online. A CDL-BH é parceira do Infovarejo forte, porque tem a certeza que eventos como este levam conhecimento, fazem a geração de conhecimento e, o mais importante, efetivamente ajudam os empresários a melhorarem as suas empresas. Então, é muito importante que a gente faça isso e a gente vai ter sempre esse apoio, essa parceria com vocês. E nós hoje vamos ter, né, especialistas falando sobre marketing, economia, negócios, né? Nós estamos vivendo um momento, como o Giovani citou, um momento diferenciado. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem empresas que estão há 120 dias quase, portas fechadas. O prefeito autoritário não conversa, não dialoga, é uma dificuldade. E esse evento vem mostrar o quão é importante a gente estar conversando, dialogando, buscando outras soluções, né? A gente está falando que é muito fácil tomar a decisão de abrir e fechar o comércio, não fechar, voltar de novo, mas outras soluções, outras ações podem ser feitas para minimizar esse impacto, tanto na saúde quanto na economia. Então, é muito importante. E a gente está vendo esse evento aqui hoje, a gente sabe que ano que vem, com certeza, nós vamos estar fazendo um evento presencial, contamos, né, com os apoios de todos e a participação de todos novamente no ano que vem, e dizer que a CDL-BH, né, essas ações a CDL-BH está fazendo aqui junto com a cidade de Belo Horizonte, com o Estado, a gente está fazendo várias ações e principalmente de apoio ao empresário e principalmente ao micro e pequeno empresário, que neste momento tem uma dificuldade, vai ser um dos temas aqui, a venda online. A CDL criou um projeto que chama É Pra Já, que é para ajudar em consultorias, ajudar na gestão da empresa, né? Nós vamos falar um pouco disso aqui hoje durante o dia. A gestão eficiente da empresa hoje é relevantíssima, o empresário saber onde é que ele tem que apertar o cinto, usar a tecnologia para ajudá-lo neste momento a vender melhor, né? de várias formas. Então, aqui nós vamos fazer muitas conversas, e as pessoas que quiserem, o site da CDL, cdlbh.com.br, tem lá também outras parcerias que fizemos. Nós estamos amanhã lançando uma parceria com o BDMG para facilitar o acesso ao Pronamp. Estamos fazendo o Estímulo 2020 Minas, junto com a FIENG, várias outras organizações, empresas e empresários. Estamos facilitando o acesso ao crédito para essas empresas também que possam pegar esse crédito. E temos também, a CDL faz a certificação digital, a CDL fez uma ação aqui com tecnologia, a CDL está dando gratuitamente a certificação digital para todos os associados, né? Então, assim, são ações que a gente acha que pode fazer, várias outras. Com relação ao Covid, a gente fez faixas de orientação e de educação educativas na cidade toda, 1000 faixas junto com a prefeitura, colocamos totens de álcool em gel junto com a FIENG nos terminais de ônibus para as pessoas higienizarem as mãos e os antebraços. Temos outras propostas aqui, mas é isso. Eu acho que o evento hoje, Giovani, Gabriel e todos que estão nos assistindo, é muito importante, relevante, para que a gente escute e faça aplicação na nossa empresa. Não é difícil, e a CDL está aqui também para, depois do evento, ajudar a todas as empresas a continuar com essa aplicação desses conhecimentos adquiridos aqui. Eu queria dizer que vocês podem contar sempre com a CDL-BH, agradecer mais uma vez, e, em especial agora, deixar um abraço para vocês, para o Renê, para a Cláudia, para o Christian, que vão fazer o painel agora, o primeiro painel. Estaremos juntos aí, estarei assistindo o dia inteiro. Bom trabalho a todos e que consigamos levar muito conhecimento para as empresas, para os empresários que neste momento estão precisando muito. Obrigado a todos e obrigado pelo apoio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Valeu pelas palavras aí, como sempre. O conteúdo sempre importante. Bom, como o Marcelo bem adiantou, esse primeiro painel nós vamos falar sobre novo comportamento de compras e as oportunidades para o varejo.
às 14 horas. Esse painel todos os painéis vão durar 1h30, são 1h30 de debate. Esse primeiro às 9, às 14 teremos como fazer marketing para atrair novamente seus consumidores. E às 17 horas vamos falar de jeito simples e eficiente de digitalizar a sua empresa para fazer vendas online e delivery. Lembrando, pessoal, que esses temas vieram de uma pesquisa que nós fizemos no Infovarejo, na base de nossas empresas. Escutamos vocês. Como os temas mais relevantes para a gente trazer especialistas e conversar sobre isso. Então, não deixe de fazer as perguntas. Quem está nos assistindo pelo YouTube, tem um chat aí de baixo, se você está no desktop. Envie a sua pergunta, a gente tem um time aqui de curadores que vai enviar diretamente para o mediador, para a gente fazer. No final de cada painel, nós vamos ter um espaço para as perguntas. Bom, então, os painéis, basicamente, teremos às 9, às 14 e às 17. Esse painel, quem vai começar mediando é o Giovanni. Passo a palavra, Giovanni, e também saúdo todos os palestrantes e especialistas que estarão conosco na próxima hora, 1h30. Boa sorte. Obrigado, Gabriel. Pessoal, esse painel, então, um novo comportamento de compras e oportunidades para o varejo, né? É um oferecimento da NDD, tem um apoio da Rádio CDL-FM e da Unimed. Como o Gabriel falou, mandem suas perguntas pelo YouTube aí, tá? Fique à vontade. Bom, vamos apresentar, então, os nossos convidados, começando aqui pelo Christian Manduca. O Christian é um consultor especialista em varejo e um shopper market, que ele vai explicar depois para a gente o que é isso aí, que é um termo que está sendo bem em voga hoje no meio de marketing. A Cláudia Vale, que quem já esteve no congresso físico do Infovarejo, conhece a Cláudia. Ela é uma palestrante, consultora, especialista nos temas de experiência do cliente e cultura centrada no cliente. É um tema que ela sempre está trazendo e a gente precisa sempre estar olhando para esse tema também, que é importante. E o René de Paula Júnior, consultor e um curioso em assuntos sobre o comportamento e a relação das empresas com seus públicos. Então, um bom dia a todos os três. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de estar participando com a gente aqui do primeiro congresso online do Infovarejo, né? Renê, Cláudia, Christian, mais uma vez, bom dia, tudo bem? Bom, vamos começar aqui, então. Primeiro, eu queria falar só uma coisa com relação a esse momento, né, que a gente está vivendo aí. Eu tenho por voga de ver sempre o copo meio cheio. Então, esse tema hoje, novo comportamento de compras e oportunidades para o varejo, que muita gente poderia falar que seriam desafios ou ameaças para o varejo, tentem colocar a cabeça centrada no copo meio cheio, porque tem muita oportunidade aí para que vocês possam ocupar espaços e realmente sair com a empresa melhor lá na frente, depois que essa pandemia toda passar. E ela vai passar uma hora, né? Renê, vamos começar com você. Uma honra, por favor. Eu tive já a honra, a felicidade de participar de vários eventos aí em BH, eu adoro essa audiência, e há 20 anos atrás eu me lembro que eu participei acho que do meu primeiro projeto de e-commerce, e naquela época era uma loucura, né? Quem investia nisso, você podia falar que era completamente louco, e hoje, 20 anos depois, é quase uma loucura ignorar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo agora, de uma certa maneira, é global. Não só a tecnologia global, a gente está usando essas ferramentas todas que, em princípio, não importa onde a gente esteja, nesse momento eu estou em São Paulo, mas, por mais que as coisas sejam globais, até o vírus é global, os maiores desafios são muito, muito, muito locais, né? A gente, há 20 anos atrás, e agora também, a tecnologia a gente resolve, mas fica sempre essa questão da mudança de comportamento das pessoas. Como é que a gente ultrapassa algumas inseguranças, como é que a gente conquista a confiança, como é que a gente retribui a confiança que é depositada na gente. Isso é uma questão que não tem uma resposta única, que sirva para todo mundo, que seja universal, e isso implica justamente uma coisa que os varejistas de Minas conhecem bem, que é sua própria audiência, seu próprio público, seu próprio cliente. Então, eu acho que é um momento para a gente ter aí um olho nessas coisas que são globais, mas a gente voltar um pouco o olhar para esse conhecimento que a gente tem, que é muito precioso,
né, de como funciona o consumidor, como funciona o cliente, como funciona a comunidade que cada um de nós atende onde a gente trabalha. Então, por mais que os desafios e mesmo os recursos, as soluções sejam bastante globalizadas, eu acho que tem uma discussão aqui bastante interessante que é, sim, de caráter muito local, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo está servindo para a gente abrir o olho para aquilo que a gente tem e o que a gente não tem em torno da gente. Ok, Renê. Renê, a gente fez um debate um pouco antes do evento, né? E eu queria te fazer uma pergunta aqui que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo que está nos assistindo. Como é que ficam os critérios comportamentais e emocionais que são marca registrada de cada consumidor pós-pandemia? O que você tem para falar para a gente disso aí, Renê? Olha, qualquer um que se aventure a dar alguma coisa definitiva sobre o que vai acontecer depois, eu tiro o meu chapéu, porque a gente não necessariamente aprende com experiências traumáticas, né? A gente já teve a gripe espanhola, que eu não sei o quanto a gente aprendeu, a gente teve outras pandemias aí que a gente também não mudou tanto assim o comportamento. A gente sonha, claro, com mudanças um pouco mais humanizantes, que a gente seja um pouco mais social, um pouco mais humano, mas acho que, de qualquer maneira, eu acho que uma característica humana é um certo receio da mudança, né? Então, mesmo para que alguns varejistas, para que será que eu preciso embarcar na internet? Eu tenho receio disso, então talvez alguns tenham demorado um pouco mais do que devia. E agora estão sendo forçados a mudar, né? E isso tem uma série de inseguranças, tem oportunidade aí de capacitação, como foi mencionado, tem oportunidade de segurar na mão, né, para quem está tendo que dar esse salto muito brusco. E acho que o mesmo a gente tem que dizer para os consumidores. Acho que muita gente que sempre teve desconfiança de comprar online, seja por que razão for, né, agora está sendo forçado. Provavelmente muitos vão ganhar o gostinho aí dessa questão da compra online, vão se acostumar a esse mundo todo de novos serviços, etc. e tal. E a questão é como é que isso, que hoje é uma solução para o varejista, não represente um risco depois. Né, como é que ele consegue fidelizar esse cliente usando as ferramentas hoje que estão bem disponíveis. Você mesmo mencionou aí, que foi mencionado que as ferramentas estão aí, muitas são gratuitas ou são bastante acessíveis. Como é que ele usa isso para que depois que a poeira baixar, esperemos que baixe logo, a gente continue fiel ao varejista que sempre nos atendeu, que a gente não tenha aí uma promiscuidade forçada. Eu acredito muito na força das relações. Eu acho que, por mais que a gente, essa coisa transacional, essa coisa como se a vida de todo mundo fosse Tinder, né? Relações rápidas sem nenhum tipo de consequência, acho que isso não preenche ninguém. Acho que todo mundo aqui tem as suas lojas de preferência, o seu vendedor de preferência, suas marcas de preferência, e que você tende a manter esse relacionamento, caso esse relacionamento continue funcionando, claro. Então, acho que aí tem essa oportunidade, a gente está sendo forçado aí a novos tipos de soluções, está todo mundo tendo que se virar, mas a questão isso pode ser um risco para o varejista que, de repente, comer bola ou, de repente, sentar em cima dessa história, mas pode ser uma oportunidade para que ele não seja, de alguma maneira, atropelado aí por alguém com um senso de oportunidade um pouco mais rápido, né? É o que eu penso. Beleza, Renê. Aqui, você falou uma coisa importante aí, né? Antes de mais nada, nós somos humanos, né? E apesar dessa parafernália de tecnologia que, de uma hora para outra, na verdade, o que a pandemia fez foi acelerar uma coisa que já está acontecendo há muitos anos, né? A gente participa de um evento chamado NRF em Nova York há quase 10 anos, né, Gabriel? E tudo isso que está, de certa forma, hoje sendo muito falado e procurado por pequenos e médios empresários, não interessa o porte, né, o Omnichannel, por exemplo, agora, como se diz, a maré baixou e a gente está vendo quem é que estava nadando pelado, então está todo mundo correndo atrás dessas coisas. Bom, da tecnologia, sempre foi dito que o maior ativo de uma empresa é a informação. Né? Isso aí até é um pouco clichê. Mas, na prática, o pequeno e médio empresário percorre pouco esse processo, de buscar mais informações sobre seus clientes, de conhecê-lo melhor. E eu falo isso até pela experiência que eu tenho com quase 30 anos de empresário,
né, mexendo com software de gestão. Coisas que eu já escutei assim, muitas vezes. Põe aí só o nome do cara, o endereço e o telefone dele. Ou seja, esse tipo de comportamento em que você não tem um olhar, uma preocupação com conhecer melhor, ter mais informação do seu cliente, né? Como é que você vê isso? E você acha que toda essa oferta de ferramentas que apareceram, não é que apareceram, né? Que agora está todo mundo buscando de ferramentas e tecnologias, vai tirar o empresário realmente da escuridão sobre esse tema, de conhecer melhor seu cliente? Olha, é tudo uma questão, eu acho. A gente tem uma tendência, querendo ou não, de zona de conforto, né? Quando aparece algum comportamento alternativo, é muito comum o cara falar, bom, o que eu vou ganhar se eu sair da minha zona de conforto, né? Se eu perder meu tempo, olha que raciocínio, né? Eu não posso perder tempo com esse tipo de novidade, eu não posso perder tempo, eu não tenho como investir nisso, né? Isso me faz lembrar, eu participei de um evento de experiência do consumidor, de Customer Experience, tempos atrás, eles trouxeram um varejista do Rio, era uma cadeia de moda local, do Rio, só do Rio, e aí o cara contou como ele estava usando uma série de ferramentas de CX para justamente conhecer melhor o cliente, entender a satisfação do cara na loja mesmo, em todos os canais. E aí, quando eu perguntei, falei, olha, que conta que você fez, né, para chegar à conclusão de que isso valia a pena? Ele falou, olha, eu fui no NRF, que você citou, eu vi aquelas coisas todas, e eu falei, eu sou um louco se eu não embarcar nessa. Então, é engraçado, né? Porque não foi nem uma continha, não foi uma coisa racional, foi aquela percepção de que ele estava perdendo o bonde, né? Então, de uma certa maneira, a gente tende a ser bastante refratário, né? A questionar bastante algumas dessas coisas que parecem novidade, eu não vou fazer isso agora, tal. Só que as mudanças, quando acontecem, elas não mandam um e-mail antes, né? Ou também se mandam, a gente não lê, cai na pasta de spam. Mas aí acontece, a mudança chega e você não está pronto. A questão é, ok, já aconteceu, muita gente não está pronta, como é que a gente pode, de alguma maneira, recuperar o tempo perdido? Que acho que esse é o desafio de todos nós, sobretudo para quem não tem, né, sei lá, orçamento de multinacional, para quem não tem um time gigantesco, como é que a gente consegue democratizar mais essa consciência, essas ferramentas, para que o pequeno varejista consiga dar um salto? Porque você falou de pessoas, né? Pessoas têm expectativas, querendo ou não. Essas expectativas até podem ser irreais, né? Todo mundo espera que você, varejista, seja como a Amazon, ou seja como, sei lá o quê, o Mercado Livre, do dia para a noite. Algumas expectativas são bem irreais, né? Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, se a minha expectativa for frustrada, se eu não for tratado da maneira que eu espero, é um clique de distância, é um motoboy a mais, né? Então, eu acho que esse senso de urgência é importante, porque também a gente não pode achar que meu cliente não vai me trocar. Ok, né? Eu venho de uma família de advogados e eu sei que as relações são um pouco mais voláteis do que isso. Então, tem esse aspecto humano, as pessoas têm expectativas, querem ser tratadas da maneira certa, a gente tende a minimizar ou então a menosprezar a necessidade da mudança, mas eu acho que tem uma coisa que é vantajosa hoje. Há 20 anos atrás, para você pensar em fazer e-commerce, cara, você tinha que fazer tudo na unha, do zero, entendeu? Custava uma fortuna e dava um trabalho desgraçado. Hoje em dia, puxa, a gente está usando uma ferramenta que é basicamente gratuita. Era impensável isso lá atrás. Está cheio de soluções aí que quem está experimentando, seja o WhatsApp, seja o Instagram, está conseguindo. Então, acho que tem essa cultura de perder o medo da experimentação. E experimentação significa aprendizado. O que funciona para mim e não funciona. É isso que me vem à cabeça no momento. Obrigado, Renê. Ótimas colocações aí. Eu vou chamar a nossa menina do grupo aí, a Cláudia. Vou me permitir aqui, no carinho, Claudinha. Grande amiga. Claudinha, bom dia. Grande amiga do Infovarejo. Cláudia, o Renê falou coisas interessantes aí. Eu queria começar com uma pergunta para você, o seguinte. O isolamento é que tem levado uma imensidão de consumidores a irem para a plataforma online. Mas não foi uma escolha deles. Você acha que isso vai se tornar um hábito, sabendo que o ser humano gosta e precisa das relações humanas, por mais que nós tenhamos esse toró de tecnologia, como diz o Renê muito bem aí, num clique você já dá o comando e tem um motoboy na rua trazendo seu produto para sua residência, para sua empresa. Como é que você vê isso aí, essa questão do hábito?
Na verdade, ainda, apesar da gente estar há quase 250 dias aí, em quarentena, dependendo um pouco da cidade, é muito cedo ainda para a gente poder dizer se o que a gente está vivendo agora de modo forçado vai virar um hábito, né? Então, eu tenho conversado muito não só com varejistas, tá? É lógico que o mercado de varejo ele é muito mais impactado e diretamente, né? Mas com as empresas de um modo geral, uma visão muito clara que elas precisam ter é que existe uma diferença muito grande entre hábito e conveniência, né? Ou seja, num cenário onde nós estamos forçados a ficar dentro de casa, com eventuais saídas para se comprar algumas coisas que são essenciais e não supérfluas, que junta a isso um medo individual que a gente tem, de mesmo que a gente possa sair, que a gente não está em lockdown, mas que a gente possa sair e caminhar, e esparecer, e fazer qualquer coisa na rua, a gente tem um medo que nos mantém dentro de casa ou onde quer que a gente esteja. Pegar um cenário desse, onde eu estou sendo obrigada e tenho um medo, e aí isso me força a ter determinados comportamentos e a gente encarar que esse comportamento de agora vai ser um comportamento futuro, o famoso novo normal, que eu particularmente não gosto dessa expressão, mas que está sendo muito utilizada, esse novo normal, a gente querer encarar que algo forçado vai ser um comportamento que vai virar hábito, acho que é muito cedo e acho que existe um certo risco, né? Se a gente parar para analisar, vamos tentar colocar tudo isso que está acontecendo em ondas, né? Para a gente tentar ajudar os empresários, os varejistas, a se posicionarem nessas grandes fases e entender que para cada uma dessas grandes fases, eles deveriam ter uma estratégia muito clara. Então, por exemplo, antes dessa pandemia, antes de começar a quarentena, eles estavam, cada varejista, e aí independe de porte, tá? Depende muito mais do olhar que você tem para o seu negócio. Alguns estavam muito fundamentados na sua estratégia, no seu jeito de trabalhar, em como ele se relacionava com seus clientes, muito baseados em ativos muito físicos, né? Uma loja e tudo mais. E a gente tinha outros varejistas também que eles já vinham caminhando, antenados com as mudanças que estavam acontecendo, eles já vinham caminhando, alguns mais rápidos, outros mais com mais cautela, para esse movimento digital, né? Uma vez que a gente entra na quarentena, a gente começa a enxergar vulnerabilidade de vários varejistas, de novo, independente de porte, e isso traz à tona aqueles que estavam mais preparados para um movimento desse e os que estavam menos preparados e tiveram que correr. Nesse momento da quarentena, a gente tem uma outra estratégia. Então, corre e vai para o digital, porque as lojas estão fechadas, comércio de rua está fechado, e a gente precisa continuar com a preocupação de manter caixa, né? Então, preciso ter uma estratégia. Para a gente sair desse momento que a gente está agora, de quarentena, e a gente ir para esse que eles estão dizendo de novo normal, existe um próximo estágio, que é pós-quarentena, que eu estou chamando, que é um ponto de interrogação que a gente tem ainda. E é um ponto de interrogação muito grande. Por quê? A gente está vendo com a abertura de comércios, que a gente está vendo em algumas cidades, a gente está vendo uma aglomeração de pessoas, ida aos shoppings, a bares e tal, que talvez a gente, por ter o medo, o receio, a gente fique se questionando, poxa, mas é hora disso? Precisa ser assim? A gente sabe que esse vírus a gente vai ter que saber lidar com ele até que essa vacina, igual vários outros que a gente tem, por ter vacina, a gente aprende a lidar. Mas a gente não tem um ponto de interrogação ainda de qual vai ser o comportamento desse cliente quando reabrir e esse cliente que está com uma carência, porque ele está recluso e está com medo, ele tem uma carência de convivência ou de interação ou de ida nas lojas, a gente pode ver por alguns shoppings que abriram e que tem um movimento grande dentro dos shoppings, que o varejista ele precisa olhar com esse momento falando, opa, existe uma oportunidade nesse pós-quarentena, que eu não estou dizendo nem que é o novo normal que as pessoas estão dizendo, é o pós-quarentena, que é o seguinte,
Se a gente começa a entender a cabeça do consumidor e fala assim, olha, eles estão saindo de um momento de reclusão com uma movimentação emocional gigante, uma carência, e se eu abro a minha loja, abro o meu bar, abro o meu restaurante, o que eu posso fazer de diferente que eu não fazia antes da quarentena e que vai criar um vínculo emocional com aquele cliente que já está com essa carência, que já está com essa vontade de interagir. Além de cuidar de toda a questão de segurança, de saúde e tal, que isso é protocolo, isso é obrigatório, a gente tem que fazer. Mas existem outras oportunidades para o varejista que, por isso que me irrita um pouco a questão do novo normal. Na hora que você pensa no novo normal, parece que é uma coisa que já vai virar, e não é. A gente tem essa fase de abertura que a gente vai ter que ter uma estratégia muito clara e que talvez as lojas físicas tenham uma baita de uma oportunidade de marcar a cabeça, a mentalidade desse consumidor com estratégias muito claras para esse retorno. Uma vez que a gente tem esse retorno, e aí vamos considerar que nós não vamos ter novas ondas, né, igual estão dizendo, e que esse retorno, ele perdure em determinados comportamentos, aí a gente vai conseguir ver se aquele novo consumidor do digital, que antes da quarentena não consumia, e que passou por causa da quarentena, ele passou a consumir, mesmo que sejam itens essenciais, passou a consumir online, será que ele vai continuar? Ou o que ele gostava mesmo era de ir até a loja física, de ter aquela interação com os produtos, com os funcionários e tudo mais? Ou será que mesmo aquele que antes da quarentena, que comprava já muito, será que ele vai passar a comprar muito mais? Ou será que vai ter uma queda na compra online? A grande questão aqui para os varejistas precisa ficar muito claro é que ir para o digital não tem escolha. O que a gente precisa nesse momento agora é identificar a estratégia de vincular loja física com digital. E, de novo, não importa o porte. Se você é um pequeno varejista, ou você abriu agora uma pequena empresa, a gente pode... Foi falado da questão de dados, né, de CRM, que o René comentou e tudo mais. É crucial, nesse momento, que os varejistas, independente de porte, invistam em CRM. CRM pode ser feito numa planilha de Excel. O único ponto é que a gente não pode se limitar a ficar perguntando nome, telefone e e-mail. Porque esse é o momento pós-quarentena que eu tenho a capacidade de fazer mais perguntas para o meu cliente e trazer informações que vai me ajudar a falar, poxa, eu vou mais para o digital ou eu vou menos? Eu redesenho o papel da minha loja física ou eu continuo da mesma forma? O CRM, ele começa, além de gerar leads, né, ou seja, gerar novos clientes para você abordar, ele te ajuda a conhecer, você vai ter que conversar mais com o seu cliente e alimentar uma base, seja ela qual for, planilha de Excel ou grandes plataformas de CRM, dependendo do porte do varejista. Só que tem um outro ponto aqui, que o René tocou um pouco, que eu queria reforçar, que é, uma vez que o cliente vai para esse movimento do digital, e que ele usa uma tela como essa que a gente está aqui, para poder buscar produtos, comparar produtos, ele perde aquela conexão emocional com a marca. E se o varejista não investe nisso, a chance do comprador que está usando só uma tela comparar preço com preço e excluir valor que a marca entrega é muito grande. E aí a questão de lealdade de cliente num ambiente online é muito mais difícil do que você ter uma estratégia na sua loja física, que você consegue estabelecer uma conexão emocional. No futuro, a gente vai conseguir ter conexão emocional no ambiente digital de uma maneira que hoje a gente nem consegue cogitar. A gente vai ter, mas por enquanto a gente não tem. Então, a gente tem que, na hora que a gente faz essa análise, eu tenho muito medo da gente fazer análises errôneas, baseadas no momento que eu sou obrigada a fazer alguma coisa ou eu tenho medo de alguma coisa. Esse não é o melhor cenário para a gente dizer o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Não, show, Claudinha. Com certeza deve ter muita gente aí se contorcendo na cadeira, porque ela tocou em pontos que são realmente importantes e assim, eu vou dizer de forma bem direta, né? O problema é que as pessoas às vezes não dão um primeiro passo. Esse assunto, a Cláudia já fala há muito tempo sobre a experiência do cliente, né, o X, e, infelizmente, a maior parte dos pequenos e médios empresários eles têm um jeito muito binário de trabalhar. Gente, estou falando de forma geral, tá? Genérica. Tem muita gente que tem esse olhar
um pouco mais profundo. Mas aquele jeito binário de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, e o meio do processo, o meio do negócio, fica perdido. E você falou aí, não é só pegar o nome, o e-mail, o telefone do cliente. Nesse momento que a gente vai ter esse retorno, vai ser um momento assim que até os próprios clientes, que às vezes têm um pouco de aversão de dar a informação, de conversar um pouco mais sobre ele, está todo mundo muito mais receptivo a esse tipo de comportamento. Então, os empresários precisam realmente fazer esse tipo de olhar, de pegar essas informações. Aí eu te pergunto, por que o pequeno, depois que eu falei isso aqui tudo do comportamento, do jeito de trabalhar binário, e tem um outro amigo meu que fala uma frase muito interessante, tem que ter um pouco de estratégia, não pode ir só para fazeção. Você falou muito bem aí, tem que ter uma estratégia. O que eu estou vendo aí agora, tem muito empresário assim, já indo para fazeção, para fazer. Mas, peraí, qual que é a sua estratégia? Você vai querer pegar que informação? Que tipo de informação você acha que vai ser relevante na sua estratégia, que você possa transformar isso num comportamento dos seus vendedores, do seu mix de produto? Como é que você quer aproveitar? Porque vai ter um movimento grande pós-pandemia aí. Então, como você vê, Cláudia, essa dificuldade que os pequenos empresários, empreendedores têm em conversar? E quando eu falo conversar, pode ser conversar no balcão, pode ser conversar através de um chat, pode ser conversar através de uma pesquisa, enfim, conversar com o cliente. Como é que isso, essas dificuldades que ele tem, e o que isso pode representar de risco? Que aí sim, eu acho que a palavra risco agora cabe muito bem, porque a primeira onda já deu uma ceifada em muitas empresas, infelizmente, né? Mas isso faz parte de toda crise. Toda crise tem esse problema, né? Ela chega e tira algumas pessoas do mercado. Como é que você vê isso? Na verdade, eu costumo dizer que trabalhar a experiência do cliente, ouvir o cliente num negócio que ainda é pequeno, é muito mais fácil do que você fazer isso numa empresa que é uma grande empresa, um grande varejista, por exemplo. Só que existem miopias em cima desse conceito. Na hora que a gente fala experiência do cliente, as pessoas acham, né, os pequenos varejistas podem achar, e aí eu vou generalizar, e aí cada um equilibre aí de acordo com a sua própria realidade, tá? Vou só generalizar para poder marcar o argumento que eu quero trazer. Existe uma miopia de que trabalhar a experiência do cliente eu preciso colocar muito dinheiro. E aí, na hora que eu creio que trabalhar com a experiência do cliente eu preciso colocar muito dinheiro, eu nem ouço o cliente. Eu nem trabalho o comportamental do meu cliente, do meu funcionário. Eu nem coloco metas para os meus funcionários que vão além de meta de vendas, por exemplo, metas para que traga coisas que os clientes falaram no dia a dia. Eu não coloco coisas que não custam nada para que o colaborador, para que a empresa desenhe e consiga avançar a experiência do cliente, porque eu acho que a experiência do cliente precisa ter grana para poder fazer. Você trabalhar o comportamento dos seus funcionários, se eu tenho uma loja que tem 3 funcionários, 10 funcionários, você trabalhar o comportamento desses vendedores ou desses atendentes não vai te custar nada. O que você precisa é tirar um tempo para desenhar como que você quer o comportamento desses colaboradores. Ah, Cláudia, mas eu preciso treinar e tal. Você consegue treinar com custo muito baixíssimo. Você ter um script de abordagem com seus clientes, quando ele entra numa loja ou quando ele conversa com você num chat, que traduz muito do seu jeito de atender, o seu jeitinho, né, que eu costumo dizer. A gente em Minas, né, como eu sou mineira, a gente fala muito do jeitinho mineiro. Não é o jeitinho mineiro. Toda marca, independente de qual estado que ela está, ela tem um jeitinho de lidar com o cliente. E esse jeitinho a gente precisa conseguir levar para a ponta. E o pequeno negócio, ele tem muito mais condições de ter controle disso, de saber se isso está acontecendo ou não, de disseminar esse conceito e de fazer isso acontecer. Eu costumo dizer que é um erro muito grande a gente achar que trabalhar com a experiência do cliente é alguma coisa a mais que eu tenho que fazer. Dependendo, se você vai colocar, por exemplo, um grande plataforma de tecnologia, vai ser uma coisa a mais. Mas se você vai colocar um WhatsApp e começar a se relacionar com o seu cliente por um WhatsApp, na verdade você está fazendo aquilo que você já teria que fazer, atender o seu cliente,
só que preocupando com a experiência do cliente. Não é algo a mais, é um novo jeito de você fazer aquilo que você já tem que fazer, só que com um olhar de cliente. O grande ponto que eu vejo em negócios, em empresários de negócios pequenos ou médios, que acabaram de sair de pequenos para médios, é porque existe uma miopia, e o dia a dia miopia em relação ao conceito e o que pode ser feito, e um outro. Como no pequeno negócio, o dono que tem que pensar na estratégia pode ser a mesma pessoa que está vendendo, a mesma pessoa que está olhando o estoque, a mesma pessoa que está negociando com o fornecedor, esse dia a dia engole a oportunidade que ele tem de pensar em novas coisas para se fazer dentro da sua loja, dentro do seu negócio. Então, o conselho que eu tenho dado para esses pequenos empresários: coloque na sua agenda um tempo para você pensar em ações que a sua empresa precisa tomar para melhorar o comportamento dos seus funcionários no atendimento ao cliente de vocês, para criar pequenas coisas muito simples que você pode colocar na sua loja ou pode colocar num atendimento digital que vai representar o seu jeito e que vai fazer com que o seu cliente te diferencie do seu concorrente por causa desse seu jeito, que faça com que o seu cliente queira ir na sua loja ou se relacionar com você porque ele gosta desse jeito. Então, esse empresário ele precisa tirar esse tempo. Se ele não tirar e deixar o dia a dia engolir, ele não ter tempo para isso, nunca vai trabalhar a experiência do cliente. Ele vai ser sempre uma empresa que foca na transação. Ou seja, eu compro de um fornecedor, coloco no monstruário para o meu cliente ver, negocio e vendo. É isso que a minha empresa faz. E, na verdade, só nesse ciclo que eu falei aqui, tem 20 mil oportunidades simples e de baixo custo que podem ser trabalhadas. Show, Cláudia. Depois, eu tenho certeza que muita gente ficou bem interessado pelo tema. Depois é só procurar a Cláudia aí no Instagram, aí, no Face, que ela é sempre muito solícita, gosta de servir, gosta de ajudar as pessoas aí. E esse ponto que você falou é interessante, porque o dia a dia engole o pequeno empresário. Eu conheço bem a dinâmica, como é que funciona o dia a dia do pequeno empresário. Realmente é isso mesmo. É o estoque, é um problema que dá, é banco, é gerente, é um funcionário que falta, é um funcionário que pede conta, cobrando, toda sorte de dificuldades que quem é empresário sabe que eu estou falando, e é muito difícil. Mas se você não começar realmente a fazer isso, se você não começar um pouquinho todo dia, um pouquinho, 20 minutos, 30 minutos, conversando, pensando, trocando ideia com o cliente, trocando ideia com o seu colaborador, porque o colaborador, ele é o cara que está ali na poeira do dia a dia, está no balcão. Ele sabe muita coisa, às vezes ele não tem a iniciativa, até por uma questão de medo de falar algumas coisas ou de propor algumas ideias. Então, é iniciar, é só começar, que daqui a 3, 4 meses você vai falar assim: putz, por que eu não comecei isso antes? Tá? Isso é um hábito. Bom, chamar aqui um pouco o Christian. Grande Christian, bom dia mais uma vez. Christian, o Christian, queria só colocar uma informação importante aqui. O Christian, além de ser síndico do prédio dele, é professor da Fundação Del Cabral, o Christian foi varejista, então é um profissional que esteve vivenciando durante muitos anos a questão de estar no varejo, de ser um dono de uma loja, de estar no comércio. Ele foi, inclusive, liderou um grupo de lojas de um grande shopping aqui de Belo Horizonte, então ele tem também essa experiência que conta muito. Bom dia, Christian, tudo bem? Bom dia, Giovanni. Bom dia, Renê. Bom dia, Cláudia. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ótimo. Tá, então, depois de tantas qualificações aí, né, de tanta experiência... Christian, só um minutinho, Christian, só um minuto. O áudio está distorcendo um pouco aí, eu não sei. Gente, pedimos desculpa, que ao vivo tem dessas coisas, tá? É ao vivo. Alguma coisa que a gente pode fazer aí atrás? Tá, o pessoal que está aqui atrás cuidando de tudo aqui. Aliás, depois eu quero dar uma passada para o time aí que está fazendo o nosso back-off aí. Christian, eu queria te fazer a primeira pergunta aqui, para a gente dar sequência aqui, que o tempo já está corrido, porque é muita informação. Por que a Cláudia acabou de falar que não gosta desse tema novo normal? Eu também não gosto. Por que, na sua visão, o novo normal não está pegando na sociedade?
Você falou isso comigo outro dia, eu queria que você explicasse um pouco mais disso aqui. Do novo normal, né? Porque eu acredito que o normal é o momento e a realidade que a gente está vivendo, certo? E se a gente pensar, se a gente fizer uma analogia, né, Giovanni? Eu, quando fiz cursinho, né, pré-vestibular, para entrar na faculdade, né? Isso tem um bom tempo já. E a gente tinha o que a gente chamava de intensivão, ou intensivo. Era a última semana preparatória para o vestibular, né? E aí, quem estudou o ano todo, ou quem sabe a vida toda, né, ele vai para o intensivão para tentar pegar alguma coisa, chegar na hora da prova e fazer, né, para passar no vestibular. Né? E o que aconteceu, na verdade, com a pandemia, com a situação toda que a gente está vivendo agora, é o intensivão. Tá? Então, o consumidor, né, ele está passando, né, o cliente, ele está passando por um intensivão, né? O varejista, ele foi projetado para esse intensivão. Então, quem não estava preparado para uma realidade, por exemplo, né, para atuar no e-commerce, ou venda através de aplicativos, ou até mesmo utilizar o WhatsApp Business, para relacionar com o seu cliente, como a Cláudia disse muito bem, né, ele foi pego de surpresa. Tá? Então, está todo mundo agora no intensivão. E aí, esse intensivão, ele já vinha acontecendo. Então, a gente já vinha sendo, né, apresentado para os novos modelos de negócio, para os novos modelos de comportamento, né, do consumidor. E daqui a pouquinho, você me provocou, eu vou falar sobre o shopper, né, que é a minha especialidade, e é como eu trato quem está lá comprando lá no varejo. Né. Então, esse novo consumidor, esse novo shopper, ele foi né, apresentado, né, de uma forma muito abrupta para o modelo, né, que já vinha acontecendo, mas que a gente não acreditava que ia acontecer tão rápido. Né? Então, de repente, a gente tem que mudar todo o comportamento que já vinha acontecendo, mas de forma obrigatória. O varejista, por sua vez, ele não acreditava que ele teria que ter um site, por exemplo, ou ter um aplicativo, né, ou até mesmo relacionar com o seu cliente, né, via meios digital, e apostar muito na sua operação de loja, muito na leotização, muito na vitrine, né, muito no produto. E um detalhe importante, né, do varejo, ele apostava muito na sua promoção, algumas delas, né, atreladas a preço, e aí de repente isso tudo muda, porque eu não tenho mais o meu cliente indo na minha loja, né? Eu tenho um cliente agora relacionando comigo através do anteparo, né, através de uma ferramenta ou de um dispositivo. Tá? Então, Christian, desculpa, Christian, só um minutinho. Nós vamos ter que dar. O pessoal vai dar uma trabalhada aqui, porque realmente não está legal o áudio, não. Eu vou te pedir um pouquinho de paciência aí, me dá um minuto. Eu vou voltar no Renê. Renê, você está sendo chamado aqui, meu caro, ao trabalho. Bom, gente, a gente pede desculpa aí, mas ao vivo é isso mesmo, como eu já disse agora há pouco. O pessoal está trabalhando aqui para ver o que está pegando lá com o Christian no ponto de áudio dele. Peço desculpas novamente. A gente vai voltar com o Renê aqui, que tem muita pergunta para o Renê aqui, para a Cláudia. Enquanto isso, Giovanni... Que honra. Mas posso, antes de mais nada, dar uma dica de livro aqui? No ano passado, eu participei de um evento aqui da indústria bancária chamado CIAB. E aí eu estava numa empresa que trouxe um professor de Harvard, que é um brasileiro, da Harvard Business School, que é o Thales Teixeira, e ele estava justamente apresentando um livro que tem a ver com o que a gente está falando aqui. O livro está em inglês, deve ter uma versão em português, mas quer dizer mais ou menos assim: como é que você entende essa cadeia, né, a vida do consumidor? Porque o lance é o seguinte, ele não usou essa palavra, mas eu vou usar essa palavra, tá bom? Ele falou, olha, quando você faz uma compra, tem várias coisas envolvidas. Tem o custo, tem, né, o custo, o valor que a mercadoria tem para você, mas tem o perrengue. O perrengue, é uma tradução minha, são aquelas fases do processo de compra que são chatas. O perrengue pode ser ir buscar a coisa na loja, ou ter que escolher, ou ter que entender qual é o modelo de televisão, tal. Então, se você pegar o processo de compra, algumas dessas fases são meramente chatas, são realmente chatas. E o que acontece? Muitas empresas, elas identificam essas fases chatas e elas tentam justamente eliminar a fase chata.
Né? Então, o que a Amazon fez? Ela me desobrigou de algumas coisas chatas. O que a Rappi faz? Ela me desobrigou de algumas coisas chatas. Então, esse entendimento do que é chato e que você, mesmo quando tudo voltar a alguma coisa um pouco mais decente, algumas coisas sempre vão ser chatas. Como é que o varejista pode, eventualmente, descobrir maneiras de tornar isso menos chato? Assim, isso tem a ver com uma questão que é muito antiga, que é o seguinte: pessoas, elas querem fazer as coisas quando elas querem, onde elas querem e do jeito que elas querem. A gente tem forçado as pessoas, em muitos momentos, a gente está contrariando a natureza de muitas pessoas. De que maneira? Eu lembro de ter visto uma vez uma palestra sensacional do Sérgio Hertz. Sérgio Hertz é da família da Livraria Cultura. Antes mesmo, agora está todo mundo lendo, tal, mas antes da pandemia, as livrarias estavam em crise, porque, puxa vida, as pessoas estavam deixando de ir na livraria. E eu lembro do Sérgio, essa palestra deve estar online, eu até vou procurar, foi num evento, acho que não lembro. E ele falava assim: eu tenho que criar na minha livraria razões para a pessoa visitar a livraria. Porque quando ela visita a livraria, ela, de repente, descobre livros, ela descobre outra coisa, pega uma outra coisinha, o ticket dela é maior na livraria. Eu tenho livrarias, o que eu posso fazer? Eu vou dar show? Eu vou fazer coisa para criança, eu vou dar gente dando dicas de leitura, eu vou investir em vendedores mais experientes. Então, acho que esse entendimento que a Cláudia colocou muito bem, a hora que a gente for, né, indo para outras realidades, como é que a gente atende essas expectativas e também tenta eliminar os perrengues. Né? Eu acho que eu vou tentar passar aqui para vocês esse livro do Thales Teixeira, que ele foi muito legal. Essa foi minha dica. Alô? Renê, você falou uma coisa interessante, que são os perrengues, a gente chama isso no nosso linguajar de software house de atrito, né? Então, o pessoal que está escutando aí, atrito, gente. Por exemplo, o cara tem dificuldade de estacionar para ir na sua loja, o cara tem a dificuldade de se locomover dentro da sua loja e encontrar a seção dos produtos que ele está precisando. O cara tem a dificuldade de pagar. É igual no restaurante. Tem coisa pior que você chegar no restaurante, você é bem recebido, comida ótima. Aí você pede a conta, você fica 15 minutos, 10 minutos esperando a conta, que parece uma eternidade. Tudo que aconteceu de bom antes, você dá descarga porque não foi legal. Você fica marcado pela... O ser humano é assim, né? E esse... Posso complementar? Claro. Eu li isso outro dia. É uma história muito interessante, porque vamos imaginar o seguinte: você tem uma relação de 10 anos maravilhosa e tem um incidente péssimo. Aí a questão é, na sua memória, como é que você faz a conta? É tipo um aluno, ele tirou 10 e tirou 1, 0. Se fosse na escola, o cara tirava a média. Né? Então, sei lá, 10 vezes não sei quanto, era uma média ponderada. Mas o que os caras estavam percebendo? Que na cabeça das pessoas é assim, ele pega o momento mais legal, não importa quanto durou. E o momento pior, não importa quanto durou, soma e divide por 2. Então, é isso. Então, se você teve, imagina, um lojista tratou a vida inteira bem, né? 10 anos tratando bem, aí ele tem uma experiência de frustração, 10 e 0, a média é 5, não importa se foram 10 anos. Então, isso mostra o quanto a gente é meio cruel, né? O quanto a gente, às vezes, é intolerante, e quanto, às vezes, sei lá, você teve uma experiência medíocre durante 5 anos, você teve uma experiência excelente, você teve 5, e um 10, 7,5. Então, é legal porque a gente percebe a importância do encantamento e do gerenciamento das experiências ruins. Né? Então, existe esperança, sim, né, da gente encantar, porque a memória afetiva das pessoas parece que funciona assim. Para mim, faz sentido. Renê, só fazendo um complemento ao que você está falando, eu assino embaixo em tudo isso. E tem um ponto adicional. Tem muitos varejistas que aplicam pesquisa de satisfação, né? Então, o cliente vem ali naquelas experiências positivas e ele está aplicando uma pesquisa de satisfação e daqui a pouco tem o 0 ali, aí ele vai aplicar uma pesquisa de satisfação. A gente tem um exemplo nos Estados Unidos de um grande varejista do mercado de brinquedos que quebrou, que foi a Toys R Us. Lembro, claro. E eles quebraram, não sei se vocês sabem, eles quebraram com um dos maiores indicadores de satisfação do cliente nos Estados Unidos. Uau! Por que isso? E aí é um ponto muito interessante que a gente tem que avaliar,
E é que é por isso que é importante a gente começar a ouvir muito o cliente. Se você não ouve o seu cliente, passe a ouvir muito o cliente. Porque quando você pergunta para o cliente se ele está satisfeito, então o cliente lá da Toys R Us, ele foi na loja com o filho para comprar um brinquedo com o filho, rodou a loja, comprou o brinquedo, ocorreu tudo bem dentro da loja. Ele foi lá, comprou o brinquedo, saiu e tal, depois recebe uma pesquisa da Toys R Us falando, você ficou satisfeito com a disposição dos brinquedos nas prateleiras, com o atendimento do vendedor, com o caixa e tudo mais? E o cliente dava nota alta para todos os itens. Agora, por que a Toys R Us quebrou? Porque a gente faz uma associação de que quando o cliente responde para a gente que ele está satisfeito, significa que aquilo que eu estou fazendo é o ideal para o cliente. E eu não posso fazer essa associação. Eu não posso dizer que o fato de um cliente me dizer que está satisfeito porque ele viveu uma experiência, a última experiência, e correu tudo bem, que aquela forma de experiência que a gente está entregando hoje é ideal. Aí veio o mercado online e começou a Amazon vender produto, um monte de gente vender produto online, e o cliente deixou de ir para a loja física, ou ia, quando ele queria viver uma experiência, e aí a Toys R Us, que só focou em exposição de brinquedo e não criava experiências ali dentro, eles não iam comprar produto por comprar produto, é preferível fazer no online, que me pouco tempo. Agora, comprar produto vivendo uma experiência me faz querer ir numa loja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado não entender que a pesquisa de satisfação me diz que o que eu estou fazendo é o ideal. Me diz que o que eu fiz foi bom, mas que é o ideal e é futuro, a gente não pode fazer essa associação. Sabe que conecta com a sua fala. Você tocou num ponto muito interessante, que essa questão de satisfação é que a gente está acostumado, muita gente está acostumada. Eu tirei a nota para passar, tá legal, tirou 7, ufa, passei. Né? Mas eu trabalhei um bom tempo, eu lembro que na Microsoft tinha uma coisa muito interessante, que tudo que a gente fazia, eventos, tudo era avaliado, né? Tudo era avaliado e a gente não podia interferir nisso, eles avaliavam os nossos clientes, né? E aí eles pegavam as notas. E a gente era avaliado assim, você já deve ter visto isso, chamava NSAT. Eles pegam, você achou ruim, muito ruim, ruim, bom ou excelente? Né? Aí você fala, bom, tira a média. Não tira a média. Você pegava quantos disseram excelente, esquece quem falou bom, e subtrai quem tirou muito ruim. Bom, em suma, só valia o excelente, porque o bom significa, se aparecer o melhor, ele vai embora. Entendeu? Então, o médio não basta, né? O papai com mamãe, o arroz com feijão ali, o cara está mais ou menos feliz, alguém vai fazer melhor, e o cara vai embora. Então, essa busca pela excelência, foi isso que eu falo, eu estou com nota 7,5, 8, eu estou na média. Não adianta estar na média, né? Exatamente. Gente, o tema está muito bom, mas a gente precisa dar uma continuada aqui no curso. Só fazer uma compilação disso que a Cláudia e o Renê falou aí, que é o híbrido, né? Esse híbrido do consumidor, ele já era fácil. Nós já temos essa leitura que o consumidor hoje ele descarta um fornecedor por qualquer bobagem. E agora que ele está experimentando esse online e ele está quebrando esse paradigma, então ele vai descartar muito mais fácil. O que o lado físico tem de legal é que você pode humanizar a relação. Então, a gente precisa contextualizar isso. O online, a conveniência, a facilidade, eu compro a hora que eu quiser, de madrugada, no domingo, no sábado, não estou com vontade de ir no shopping agora. O humanizar é isso. Tem as pessoas... Por exemplo, eu sou um cara que não gosto de ir no shopping, minha mulher sabe disso. Mas eu estou com saudade de ir no shopping, de dar uma passeada no shopping, de ver as lojas... de repente, olhar alguma coisa que eu não vi, não conhecia e querer comprar. Então, esse mundo híbrido, né, do físico e do online, mas atento com essas coisas que a Cláudia falou aí. Não é só fazer uma pesquisa simples se o cara ficou satisfeito com aquela experiência de compra. Tem que ter muito mais informação aí, saber mais coisas da família dele, se ele tem filhos, qual a idade que ele tem, enfim, uma série de coisas que você pode, de repente... trabalhar isso no seu marketing. Eu vou voltar com o Christian aqui, né? Nós mandamos instalar uma antena via satélite lá agora no Christian. E, Christian, nós vamos fazer sinal de fumaça agora, Christian. Aí você vai ver aí. Então, eu queria que você voltasse a falar o tema que você começou, porque, infelizmente, estava assim, não estava legal a qualidade do áudio.
Faz a sua entrada de novo aí, por favor, que depois eu vou te fazer algumas perguntas, viu? Tá bom, espero que o áudio agora esteja melhor. Excelente, como diz o Nanete. Pois é, então a antena deu certo, viu, Giovanni? Então, muito obrigado pela antena. Você deixa ela aqui para mim até o... Né? Você colocou Bombril na antena, né? Pois é, cara. Cara, o Bombril na antena, né, é uma solução bastante viável agora nesse momento, né? Porque nós estamos todo mundo tentando se reinventar, se ajustar aqui da melhor forma possível. E o que aconteceu comigo aqui, gente, é o que aconteceu com o varejista, né? De repente, o que ele usava não funciona mais e agora tem que se reinventar. Então, eu tive que, né, usar outras ferramentas aqui. Estou usando o celular agora para falar com vocês, né? Então, ainda bem que tá bom. Mas retomando o que a gente estava falando, né, sobre o novo normal, tá? Assim como a Cláudia, né, o Renê também, né, colabora com isso. O novo normal ele já está acontecendo. O novo normal é realidade, tá? Por quê? Porque é a expressão que eu usei, acho que vocês devem ter ouvido, né? A questão do intensivão, né? Nós todos fomos colocados no intensivão, né? De repente chega uma pandemia aqui no Brasil, no mundo, certo? E a gente é colocado no intensivão, tanto nós como consumidores, como clientes, assim como as empresas, o varejo, os negócios de modo geral, né? E de um dia para o outro nós temos que aprender, né, a fazer tudo, né, que a gente fazia anteriormente, só que de modo diferente. Então o varejista, por exemplo, que não estava digitalizado ou que não utilizava ferramentas digitais, sejam elas simples, né, ou até mais sofisticadas. Por exemplo, às vezes o varejista não tinha uma plataforma de e-commerce ou não tinha um simples delivery para entregar a mercadoria. De repente ele teve que se virar e começar a trabalhar com plataforma, né, com aplicativo, com site, com e-commerce e também com delivery. Mas um ponto principal nesse novo normal, que eu estava dizendo, era que tudo isso, essa transformação, ela já vinha acontecendo e a gente achava que ela estava acelerada e que a gente não tinha, né, uma adesão, né, tanto das empresas, né, mas principalmente dos consumidores, para esse novo modelo, né, que é o processo de digitalização, certo? E aí, com a pandemia, houve, né, essa intensidade e a colocação do consumidor e da empresa, né, do varejo, frente a essa realidade. E aí todo mundo teve que mudar. Né, o Renê falou, eu atuo como professor em várias instituições, né, em programas de MBA. Eu também tive que me transformar. Imagina vocês, muitos anos dando aula presencial, né? E de um dia para outro a gente precisa agora, né, dar aula, né, remota ou assíncronas, né? Ou síncronas, que é a gente passar da aula digital. Então eu imagino que aconteceu no meio digital, né? Eu imagino que o que aconteceu comigo. Eu queria fazer uma comparação com o que deve ter acontecido com as empresas, principalmente com o varejo. Eu passei a dar aula, né, em modo digital, né, em AD, virtual, e a gente utilizando uma plataforma como essa, Zoom. Só que do outro lado tem vários alunos e esse aluno ele não mostra a cara, ele não abre a câmera, por exemplo. Então eu fico dando aula para uma tela cheia de letrinhas ou uma tela escura, tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo com o varejista hoje, né? Ele está tendo que relacionar com o cliente, né, que vem nessa pegada, vem nessa transformação digital, ele se torna online. E aí eu vou usar uma expressão, né, lá do CX, né, do X, que é a jornada de compra, jornada de experiência, né, e o varejista teve que passar a entender como é que funciona essa jornada de compra desse cliente, que agora é digital, só que o varejista não conhecia, não sabia quem que ele era, né, e agora, mais do que nunca, ele não mostra a cara, tá, porque ele agora está por trás de uma ferramenta, né, de um aplicativo ou de uma plataforma de e-commerce. Tá? Beleza, Christian. Eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que é importante a gente dar uma alinhada com o público. O que é o Shopper Market? O Shopper Market, explica para a gente um pouquinho esse termo aí. Ótimo. Bom, então primeiro para explicar Shopper Market, eu vou caracterizar para vocês, né, quem é o shopper. Tá? Eu sou profissional da área de varejo, né, eu sou professor dessas áreas, atuo como consultor, né, no varejo, mas basicamente o que eu estudo, né, o que eu leciono,
gestão estratégica de canais, né, num conteúdo, numa disciplina que a gente chama de trade marketing e shopper marketing. Basicamente, gente, o shopper, antigamente, né, há 10, 20 anos atrás, antes dessa transformação digital toda, né, dessa jornada digital, o shopper para a gente era quem decidia a compra lá no ponto de venda. Então, quem estava nas nossas lojas aí, né, do varejo é o shopper. E shopper é quem decide a compra. Diferentemente do consumidor, né, e a Cláudia falou muito bem sobre hábito, né, conveniência, experiência, o consumidor ele tem uma experiência de consumo e o shopper tem uma experiência de compra. Com o advento, né, com o surgimento do digital, né, do mobile principalmente, do e-commerce, da jornada digital, a gente fala que o shopper hoje é quem está numa jornada de compra. Então, de repente, o consumidor, que pode ser o shopper, né, ou pode ser quem está comprando ou não, de repente ele decide comprar alguma coisa e ele entra numa jornada de compra. E eu sempre gosto de falar o seguinte, a jornada de compra hoje, ela é instantânea, ela é imediata e ela é muito mais dinâmica. Antigamente, se eu fosse comprar uma geladeira, por exemplo, né, eu anotava, olha, eu preciso comprar uma geladeira, talvez eu esperasse o 13º no final do ano para comprar essa geladeira, né, e eu ia começar a pesquisar, olhar a geladeira lá no final do ano, quando eu tivesse recebido o dinheiro. Hoje, se eu quiser comprar uma geladeira, imediatamente a gente entra no aplicativo aqui de qualquer loja varejista, a gente começa a pesquisar no Google, ou até mesmo interagir com as marcas via rede social, Instagram, Facebook ou qualquer canal digital, né? Então, para resumir, René, para entender, shopper é quem está numa jornada de compra. Consumidor é quem está numa jornada de consumo, consumindo o produto, interagindo com a marca e com o produto no momento de consumo. Beleza. Quem está nas nossas lojas é o shopper. Obrigado, Cristian. Ficou claro aqui. Eu queria te fazer outra pergunta, porque a Cláudia e o René falaram muito sobre ferramentas e essa enxurrada tecnológica que está chegando para a gente aí. Aqui em Minas a gente fala de toró, né, de ofertas de soluções de tecnologias. E a Cláudia até brincou, né? Comece a fazer um CRM até pelo Excel, né? Mas como é que você acha que o pequeno varejista, que ele realmente não tem tanta afinidade, é um ambiente um pouco espinhoso para ele de tecnologia? Aliás, eu costumo dizer que hoje qualquer empresa de qualquer porte que não colocar a tecnologia da informação como algo estratégico no seu negócio e não mais como algo de sustentação operacional, ou seja, não é só para automatizar o processo que você fazia na mão. O TI tem que ser algo hoje que você coloca como um plano estratégico no seu negócio. Como que ele pode fazer a escolha certa? Que dica ou quais dicas que você, Cristian, que é um estudioso do assunto, pode dar para esse pequeno e médio empresário para fazer a escolha correta nessa enxurrada, nesse toró que está tendo de soluções de tecnologia, de relacionamento, de comunicação, de conteúdo, de RP, enfim. O que você pode colocar para a gente aí? Perfeito. Bom, a Cláudia e o René colocaram muito bem, né? Principalmente a Cláudia, ela falou, né, da estratégia hoje centrada no cliente. Então, a gente fala de estratégia centrada no shopper. Se a minha estratégia está centrada no shopper, né, no cliente, eu tenho que perguntar para ele, né, eu preciso entendê-lo, aonde que eu vou relacionar com esse cliente, né, onde que eu vou relacionar com esse shopper. E aí, nada mais, nada menos que é através, né, de pesquisas mesmo. Hoje, né, nós temos, e a pesquisa hoje, a maioria delas é digital, né, porque acabou essa história, né, vocês colocaram muito bem, perguntar seu e-mail, seu CPF, né, os dados hoje estão aí nas nuvens, né, o dado hoje está muito acessível. Então, não tem que ficar fazendo muita pergunta para ele, certo? Então, o profundo conhecimento, entendimento do cliente, do shopper, é fundamental para saber qual ferramenta que eu vou aplicar. A gente vê muito o varejista querendo utilizar, né, todas as ferramentas disponíveis. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Principalmente porque ele não tem braço. Nós falamos que o varejista, né, o empresário, o empreendedor, ele é um cara que tá na linha de frente. Né? É o cara que pensou o negócio, que está desenvolvendo, que tem uma estratégia que está na cabeça dele, ele vai para a execução, ele vai para o balcão para atender, ele vai para o estoque para contar, né, e vai lá para fazer compra. Então, na maioria das vezes, essas ferramentas, ao invés de ajudar, né, a partir do momento que ele adota várias ferramentas para relacionar com esse cliente, ao invés dele ajudar, né, vai atrapalhar, porque ele vai se perder. E o pior, né, é ele se relacionar de forma inadequada,
né, em redes sociais, né, ou qualquer outro tipo de ferramenta, de forma adequada com esse cliente, com esse consumidor. E gerar um efeito contrário, né? Ele não ter um relacionamento que gere engajamento, conversão em vendas, né, ou até mesmo que gere leads, né, que foi utilizado aqui para eu conseguir entender quem são esses clientes, quem são esses shoppers. Então, resumo da história, ter uma estratégia bem clara, né, e as ferramentas que vão ser utilizadas para a implementação dessa estratégia é fundamental. Obrigado, Christian. Pessoal, eu vou agora entrar nas perguntas do público, né? Foram dezenas, centenas de perguntas que o pessoal está me falando aqui. Algumas foram selecionadas, não vai dar tempo da gente falar todas elas aqui, óbvio. Eu vou começar com uma pergunta que foi a Nayara Amaral. Dicas para melhorar a experiência de compra online sem depender da tecnologia e investimento. Olha aí, até provocativo, né? Dicas para melhorar a experiência de compra online sem depender de tecnologia e investimento. O que posso fazer no meu site ou no meu processo sem gastar dinheiro? Quem se habilita a responder essa pergunta aí, por favor? Vamos tentar um aí. Eu posso responder, porque eu estou achando que, se for a Nayara que eu estou pensando, essa é minha ex-aluna, certificada em jornada e tudo mais, se eu não me engano. Mas depois eu vou ver. Acho que é a minha ex-aluna. O que acontece? Às vezes a gente faz um varejista, faz ou não, né? Talvez, às vezes, entra como parceria com outros negócios e tem uma plataforma para se fazer, para comercializar seus produtos. E não consegue colocar muito dinheiro a mais nessa plataforma para fazer as integrações necessárias, fazer as automatizações necessárias, e aí ele fica com algo muito expositivo. Seria a mesma coisa da loja física expositiva, só que no ambiente online. Geralmente, o que eu dou de conselho para as empresas é, se você não tem como investir em automatização, em integrações, para você tirar mais vantagens, né, com a inteligência artificial e tudo mais, para você tirar mais vantagem, você vai ter que utilizar de storytelling. E o que é o storytelling? É você poder utilizar de contar histórias sobre produtos ou sobre a sua marca, que faça com que as pessoas queiram interagir com a sua marca online por causa das histórias que essa marca representa ou das histórias que esses produtos contam. Então, é uma maneira que você tem, uma das maneiras que você tem de trabalhar sem gastar, fazer altos investimentos. O outro volta naquela questão no jeito de atender, ou seja, via plataforma online, quando um cliente interage provavelmente você vai ter alguém interagindo num chat, um colaborador, o jeito de você tratar, abordar e ajudar a diminuir o que vocês chamaram de atrito, né? Diminuir o esforço do cliente na jornada online, na tomada de decisão, que não custa nada, a gente está falando de novo de comportamental, tem grandes influências. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria essas duas coisas. Um storytelling muito bem feito em relação à marca e produto. Isso você trabalha na construção da sua plataforma, e também a questão do atendimento online com um jeito exclusivo só da sua empresa, da sua marca. Posso dar uma dica aqui? Claro. Mais barata ainda, na verdade, mais simples, que é a seguinte: eu duvido que todo dono de uma loja online realmente use a sua própria loja online ou acompanhe alguém usando. Porque eu mesmo, volta e meia, preciso comprar alguma coisa na farmácia, aí você vai ver, o site não está funcionando direito, está dando erro, está dando problema, você fala, será que alguém está percebendo? Então, eu fico imaginando quantos sites de renome perdem vendas simplesmente porque alguém não está prestando atenção, não está testando, tem coisa que está ruim, né? Então, você fala, bom, eu já tenho um site lá, eu já fiz a minha parte. Cara, pelo amor de Deus, sente com um usuário normal, que tem uma conexão normal, na casa dele, pode ser sua tia, sua avó, tanto seu pai, tanto faz. Acompanhe o processo de compra, porque em algumas etapas, vamos supor, se o cara colocou o negócio no carrinho de compra e ali deu errado, você perdeu dinheiro, entendeu? Se você conseguir 5% a mais, né, de conversão, se você perder 5%, você está perdendo dinheiro. Então, às vezes, eu sou muito crítico quando você vê lojas em que você percebe que ninguém está prestando atenção, né? O cara não percebe que tem oportunidades claras de melhoria ali, ou simplesmente coisas que não estão funcionando. Então, é um aprendizado de humildade quando você trabalha com a experiência do usuário
É a perspectiva do usuário que conta, então, por favor, coloque-se na cadeira do usuário da maneira que ele compra, com a conexão ruim que ele tem, né? Morando num CEP difícil, seja o que for. Então, a minha dica é essa, isso vai ter um impacto brutal no teu resultado. Renê, é muito legal essa fala sua. Muitos empresários, eles costumam ter o comportamento só de mandar fazer, de mandar comprar, de mandar construir. E aí, eu faço aqui, o Gabriel está com... Aí vai acabar. O Gabriel tem um problema de derrubar as coisas, gente. Isso é histórico. Eu vou contar o caso depois com o governador de Minas. Mas então o empresário ele precisa de ter aí as sandálias da humildade e ele realmente experimentar a sua loja, seja ela física ou online. A gente chama de cliente oculto. Eu acho até que a CDL tem esse serviço ainda, porque a gente pode ter surpresas assim interessantes. Vou te contar uma anedota muito rápida. Uma vez me chamaram para fazer teste de usabilidade de um site e o cara achava que o site dele era maravilhoso, funcionava tal. Como é que é um teste? Você pega usuários normais e bota para fazer ali as tarefas e vê se o cara cumpriu a tarefa, aí você manda para o cara um relatório. Mas o que eu percebi? À medida que as pessoas usavam o site, eram todas mocinhas, eram jornalistas, eram as meninas super educadas. Cara, elas xingavam muito. Era assim... PQP, o logo não funciona. Nossa, elas ficavam muito nervosas. E eu estava gravando. Sabe o que eu mandei para ele? A gravação. Olha aqui como o cara xinga quando usa teu site. Olha o número de palavrões. Isso funcionou muito melhor do que um relatório técnico, tá? As pessoas xingam. Não, show de bola. Vamos lá, mais uma pergunta aqui que eu achei ela muito interessante. Foi da Carla Cacau. Como fidelizar seu cliente nas compras online quando o comércio reabrir? Olha só. Então, o que eu estou entendendo que a Carla está perguntando aqui, e a visão dela, é que o comércio vai reabrir uma hora, se Deus quiser, e vai reabrir. E nesse momento que a gente está atravessando de lojas fechadas, tem muita gente comprando online. Como é que eu fidelizo esse cara do online depois que o comércio abrir, que ele pode ir para a loja, pode ir para a rua, pode ir para o shopping? Quem é que se habilita a responder essa aí? Pode ser o Renê, não, o Christian. Vamos dar uma rodada aí. O Christian. Bom, Cláudio, é uma pergunta que não quer calar, né? Porque, de repente, eu começo a relacionar com esse cliente, né, digitalmente, e aí abre tudo e eu falo com ele, agora você pode vir na minha loja, tá? Então, vamos entender a jornada desse cliente, né? Ele começou digital, ele tem uma experiência digital, ele relaciona com o produto, com o preço, com a promoção, né? Relaciona com a loja. E aí o grande desafio, né, que a gente chama de um processo de omnitização, né, que é uma palavra bonita, nova, que é o omnichannel, que é a integração da experiência online com offline, né? O grande desafio é estender a experiência que ele está tendo, né, no digital, certo? Agora para o ambiente físico, né, para a loja. Tá? Então, quando ele chegar na loja, ele não quer uma quebra nessa jornada, nessa experiência. Ele quer encontrar a mesma experiência que ele está tendo lá no site, né? Ou qualquer outra plataforma digital. E aí eu queria pontuar uma situação importantíssima, né? Quando ele vai para a loja, o grande desafio é a equipe que está ali, né? O ser humano que está ali atendendo o outro ser humano. A gente comentou aqui anteriormente, né? A Cláudia falou, a Renan falou muito bem, o ser humano é um ser sinestésico, né? E por enquanto, no digital, a gente não consegue entregar umas experiências que só acontecem na loja. Então, a loja tem que ser um ambiente de experiência, um ambiente agradável. O vendedor, ele está ali não para forçar uma venda. Né? E voltando até na pergunta, na questão anterior, né? A loja, ela não precisa ser um local onde você necessariamente vai vender o produto, mas ela tem que ser parte da experiência, certo? Então, a história que você está contando no site, ela tem que se estender até a loja. Então, um ambiente de loja agradável, né? Uma promoção aderente, adequada para aquele tipo de cliente que você pesquisou anteriormente, que já conhece, né? Através do site, porque lá no site ele deixa um monte de informação, certo? O vendedor treinado e alinhado com a estratégia digital, né? Com a estratégia omnichannel. Então, não adianta o vendedor... eu já vi acontecer muito, né? O cara pesquisa um produto no site, na hora que chega na loja, o preço está diferente. Eu não estou falando que ter preço diferente na loja física é um problema, né? Mas como você comunica esse preço que é o problema. E eu já vi muitas vezes o vendedor falar, olha, aqui o preço é mais caro porque aqui tem que pagar aluguel e tem que pagar comissão para a gente. Tá? Não é isso.
né? Muito pelo contrário. O vendedor, ele é parte da experiência que o cliente está tendo naquela loja, tá? Então, o fundamental é essa integração da experiência, tanto digital quanto lá no offline, quanto na loja física. Obrigado, Christian. Vamos lá, temos mais... Cláudio, deixa eu só complementar, que eu achei super importante isso que o Christian trouxe, e tem essa questão dessa integração, tem algo que os varejistas têm que se atentar, é que quando existe essa integração que o Christian falou, que é o caminho, a gente começa a ver as lojas físicas virando pequenos centros de distribuição, ou seja, o cliente vai no online, compra e pode retirar na loja. Magazine Luiza está fazendo isso, vários, né, Ponto Frio e tal, várias empresas estão fazendo isso. Só que aí a gente estende um pouco mais o raciocínio. Se eu estou aqui na minha casa, eu vou comprar aqui na internet, e a loja mais próxima daquela marca que eu estou comprando é que vai me entregar, existe uma oportunidade gigante, e a gente já está começando a ver um movimento disso, de empresas de logística de pequenos trajetos para itens pesados. Porque até então a gente tem empresas de logísticas de itens pesados de grandes trajetos. E aí, eu não sei se vocês viram, o Uber anunciou essa semana que ele está indo para o mercado de entregas, né? E se ele souber otimizar a usabilidade dos carros, dos motoristas, ele começa a fazer transporte de itens pesados em pequenos trajetos. Então, a gente vai ver uma revolução na logística de pequenos trajetos por causa desse movimento que o Christian trouxe de integração do omnichannel, do online com as lojas físicas. Sensacional, Cláudia. Você fez uma sintetizada muito legal aí. Olha o Uber aí. Já imaginou sua geladeira chegando de Uber Black? Mas é isso mesmo. Redução do perrengue. É um perrengue a menos. E essa pandemia ou essa crise, volto a falar do copo meio cheio. Tem muita oportunidade, e o que a Cláudia acabou de falar aqui, ela responde um pouco da pergunta do Marcos Nanete, que o que é a tal experiência do cliente, vamos definir melhor realmente essa tal experiência. Eu queria fazer aqui agora a penúltima pergunta, que é do Vinícius Bueno Menezes. É uma pergunta que eu vou até fazer uma contribuição aqui na pergunta, tá, Vinícius? Porque eu acho que ela tem mais um ponto aqui. Ele pergunta o seguinte, e aí quem quiser responder, fique à vontade. Atualmente, procuro manter contato com o comércio local. Existe uma estratégia para o varejo trabalhar inicialmente e ganhar o mercado local e ir ampliando? E eu estou entendendo que é o seguinte, numa crise, nós temos aí as empresas que vão ficar no meio do caminho, as empresas que vão romper essa membrana da crise, umas vão sair mais fortes da crise, e nós vamos ter vários espaços que eram ocupados por outros players e que aí é uma oportunidade para você que está rompendo a crise ocupar esse espaço. Então, eu queria complementar só essa pergunta do Vinícius aqui. Como é que a gente pode aproveitar para ocupar esse espaço que está sendo aberto também aí? Então, uma pergunta do Uber, quem quiser falar, fica à vontade. Bom, eu posso falar, Giovanni? Claro. Então é o seguinte, complementando a sua colocação, tá? E fazendo uma reflexão importante, o ser humano é o ser do resgate, tá? Então a gente está partindo do global, certo, para o regional. Então vou pegar um comportamento de consumo que está acontecendo agora. Né? Nós estamos agora retroagindo. A gente foi lá nos produtos ultraprocessados e estamos voltando agora para o orgânico, para o vegano, e isso traz uma ideia de regionalismo, certo? Dessa mesma forma, né, vem acontecendo com o varejo. Então, a gente viu vários movimentos agora, né? Compre do varejo próximo de você, compre do varejo local, o varejo local fazendo cupons para ser consumido quando a loja abrir, né? Então, esse regionalismo, né, esse local, tá? O comércio local, ele já vem, ele tem a sua importância já no comportamento de compra do cliente, do consumidor, do shopper, né? Agora, o que está faltando, né, o que é preciso, é o varejista entender, né, esse movimento e conseguir, né, entregar essa solução, né, o produto, o serviço, a marca, para esse cliente, para esse consumidor, certo? E lembrando que esse consumidor, ele já teve uma experiência global, ele conhece as grandes marcas, conhece as grandes varejistas, e ele quer agora que o varejo do lado da casa dele consiga entregar uma experiência parecida com o que ele já conheceu
né, mas com mais proximidade, né, com mais empatia, né, com mais relacionamento. Então, se a gente pudesse sintetizar, né, a gente falar o que o varejo local, né, o varejo próximo precisa, é exatamente entender esse comportamento, né, desse consumidor que está buscando uma coisa mais próxima, ele quer relacionar, né, ele quer ser chamado pelo nome, ele quer que a marca dele, o produto e a marca esteja disponível para ele comprar ali próximo da casa dele. Se a gente pensar em operação, né, e a Cláudia colocou isso muito bem falando de logística, e quando a gente fala de redução de atrito, a logística, né, o prazo de entrega é um tipo de atrito que existe na jornada de compra, né, no processo de compra. Porque hoje já melhorou muito, mas antigamente você comprava pelo e-commerce, né, pelo site, e demorava 1 semana, 15 dias para chegar. Né? Na China, a gente já sabe que a compra no e-commerce já acontece, a entrega já acontece em 30 minutos, né, que é uma redução de atrito absurda. E quem faz esse papel, né, de entrega, né, em 30 minutos é a loja funcionando como CD próximo da casa dele, que é um varejista local, né, na maioria das vezes. Né? Então, o local vem ganhando cada vez mais importância e o consumidor já entendeu isso e ele já é um consumidor local. Obrigado, Christian. Só para complementar isso, se você me permite, então, todo empresário ele tem que ter esse olhar de águia, essa percepção de oportunidade. Muita gente fica chorando, mimimi, falando só de crise, de dificuldades. Claro, a crise existe. Está todo mundo aqui está sangrando, está todo mundo aqui com uma dor, mas tem oportunidade. Então, isso que o Christian falou, eu complemento com o seguinte: aonde eu posso colocar o meu pezinho, aonde eu posso colocar a minha marca, aonde eu posso ocupar um espaço que foi deixado por alguém. Olhe na sua cidade, no seu bairro, na sua região, aquela expansão que você estava pensando, aquele movimento de crescimento regional que você estava pensando, está aí. A crise também está acentuando esse cenário com essas lacunas aí. Posso fazer uma Claro, Renê. Uma dica. Temos mais uns minutinhos aqui. Aqui a 1 quarteirão de casa tem uma padaria. E ela tem uma broa de milho muito boa, que é uma coisa rara em São Paulo. Não é fácil achar broa de milho, tá bom? Aqui tem para todo lado, em cada esquina. Eu ia até a padaria comprar uma broa de milho. O que acontece é que hoje eu não vou mais. Primeiro porque, às vezes, eu chego lá e não tem. E eu lembro de ter visto uma vez uma startup que tinha uma app de padarias, que se você se cadastrasse na sua padaria ali, tinha o alerta de pão quente. Pronto, cara, se eu recebesse um alerta, olha, saiu aqui a broa de milho, eu acho que talvez eu saísse de casa com máscara, com tudo, para comprar o raio da broa de milho. A gente tem que entender que os processos de compra, alguns são muito curtos e muito retos, eu vou até lá, compro a broa de milho e volto, se não tiver eu não compro. Alguns são muito sinuosos, tipo comprar um carro. Cara, eu vou dar muita volta até comprar. Venda complexa. Mas fica essa dica da padaria, cara, é um negócio da esquina. E já fizeram um aplicativo aqui que, se eu quiser, eles me mandam um alerta dizendo, saiu pão. Pronto, eu vou até a padaria. Uma coisa simples, o cara realmente... Porque é o emocional, é o intangível, é o abstrato, né? O cara... Não, uma broazinha quentinha, eu vou lá. Aí o cara se motiva aí, né? Ele se move. Boa, legal, Renê. Gente, nós estamos chegando no final aqui, eu vou fazer a última pergunta e vou pedir licença ao Renê e ao Christian, que nós temos uma mulher no grupo. Eu queria que a Cláudia respondesse essa pergunta. A loja online será uma extensão da loja física ou um complemento da loja física? Essa pergunta, ela já vem uns 10 anos, né, Cláudia? Mas com essa pandemia tem uma nuance diferente. O que você acha que é? Quem é a extensão de quem? Quem vem primeiro aí agora nesse momento aí pós-Covid-19, Cláudia? E a gente encerra as perguntas aqui. Cláudia, você sabe que pela perspectiva do consumidor, o que menos importa é o que vem primeiro. O que importa é por onde ele quer começar. Ele pode começar pela loja física e terminar na online. Ele pode começar na online e terminar na física. Na perspectiva do varejista, do empresário, ele tem que garantir a melhor experiência nos 2 canais. E é lógico, dependendo das estratégias comerciais ou de atendimento, ele pode canalizar vantagens para o cliente, para que ele comece pelo online e termine na loja física, ou ele comece na loja física e termine no online. Eu não consigo ver
uma estratégia online funcionando muito bem no longo prazo, sem as lojas físicas, trazendo conexão emocional e outros tipos de experiências com a marca, e eu não consigo enxergar a loja física funcionando sem ter uma estratégia e um canal digital integrado a essa loja física. Eu não sou defensora de que as lojas físicas vão acabar, muito pelo contrário. A gente vê a Magazine Luiza abrindo durante agora a pandemia até o final do ano 500 novas lojas. A gente vê o Alibaba, que é aquele grande, né, marketplace da China, abrindo lojas físicas. Por quê? Porque a grande conexão emocional, a gente tem ferramentas que vão vir para online, mas a grande conexão emocional com a marca e a criatividade e inovação, existem N oportunidades dentro da loja física. Então, não importa muito qual vem primeiro, importa eu estou nos dois, faço bem os dois e integro muito bem os dois. Eu sou muito defensora desse caminho, sabe? Ótimo, Cláudia. Como sempre, muito claro as suas colocações aí. Só para fazer o crédito aqui, gente, essa pergunta foi do Pedro Luiz Maranhão. Obrigado pela pergunta, viu, Pedro? Senão fica sem o dono da pergunta aqui. Gente, nós estamos chegando... Giovani, pois não? Eu queria só completar uma coisinha da Cláudia. É 1 minuto, que é o seguinte, né? A gente está falando, pensando muito na operação, né? No sentido de, existe o físico e o online, nós vamos integrar, tá? Mas o que a gente percebe também, e a gente já vê isso acontecer, né? Que a gente chama de New Retail lá na China, que é o seguinte, essa integração daqui a alguns dias, para o consumidor, para o shopper principalmente, ela é imperceptível. Então, ele vai estar dentro da loja com o smartphone interagindo com a loja física, né? Sem perceber que ele está no ambiente online e offline. Então, vai ser tudo uma coisa só, né? Nós ainda estamos um pouco distante aqui disso, né? Na China já acontece muito bem, né? Em alguns varejistas lá, no Alibaba, no Hema, né? Que é do Hema. Mas o que vai acontecer exatamente nós não vamos perceber em qual ambiente, em qual canal que nós estamos. Porque eles vão estar, de certa forma, tão integrados e fazendo parte da experiência que eu não sei diferenciar qual canal. E aí está o desafio do varejista, principalmente para as marcas. Obrigado, Christian. Bom, gente, está chegando aqui no final, realmente. Eu acho que esse debate aqui hoje trouxe uma série de informações, de questionamentos, mas, principalmente, o que a gente queria mesmo é colocar uma semente em cada um de vocês que está nos assistindo agora, para que realmente comece a fazer esse movimento, para poder realmente se adaptar e sobreviver e crescer, e pensar na oportunidade que você pode ter com esse movimento todo que está acontecendo no mundo. Não é só em Belo Horizonte, Minas Gerais ou no Brasil, é no mundo, né? E são muitas informações mesmo, não pensem que é fácil, não. Os especialistas que estão aqui são pessoas que têm anos e anos de estudo, que ficam, né, ligados nesses assuntos, mas têm também as suas dificuldades de fazer essas leituras. A Cláudia foi muito humilde. A gente não tem ainda claro o que vai acontecer. A gente tem uma percepção de tendências e, em cima disso, a gente vai fazendo estudos mais profundos. Mas o importante é que você tenha um comportamento de olhar. Aquele exemplo que nós demos. Coloque-se no lugar do seu cliente, experimente sua lógica, a sua loja física, a sua loja online, vá no concorrente, vá numa cidade. O dia que você for numa cidade, né, se você é do interior, for na capital, vá em lojas que você pesquise quais são as lojas que estão sendo mais faladas. Esse tipo de comportamento é que faz com que você perceba os pequenos detalhes. Porque o grosso, eu tenho uma filosofia que é igual de Fórmula 1. O grosso todo mundo faz. O grosso todo mundo faz. São nos detalhes que você faz a diferença no seu negócio. Então, pensa nisso aí, tá? Eu agradeço mais uma vez aí os nossos convidados, o Christian, a Cláudia, o Renê, muito obrigado pela participação. Nós esperamos você ano que vem aqui no Congresso. Agradeço meu par aqui, o Gabriel, meu grande irmão, amigo aqui de jornada de empresário de tecnologia, de bicicleta, né? Tamo junto. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, em específico desse painel, a NDD, o Banco CMA, o B2W, os apoiadores Rádio CDL-FM, Unimed, a Rede, né, Supermercado, a rede do meu amigo Rudolf, o Supermercado BH e a Epson. Gabriel, quer dar suas palavras finais aí também? Primeiramente, agradecer, foi sensacional esse debate, a gente viu vários assuntos, né? E lembrando que às 14h,
nós teremos o painel sobre como fazer marketing para atrair novamente os seus consumidores. E eu vou usar muito do que a gente conversou aqui sobre a questão de conveniência versus hábito, sobre a questão da experimentação, sobre a questão do intensivão. Achei bem legal esse termo, o intensivão que os consumidores estão passando, e como que a gente vai fazer para vender mais, como que o varejo vai fazer para vender mais, utilizar os canais digitais, a loja também nesse contexto todo. Então, esteja conosco às 2h em ponto, que a gente vai bater um papo aí com grandes feras do segmento. Grande abraço. Obrigado, Giovanni. Gente, não deixa de participar mesmo, não. Se você não puder, põe um funcionário, um gerente, um sócio para assistir. É conteúdo de alta qualidade, free, que está à disposição para vocês. Quero agradecer todo o time do staff aqui, nosso time de produção. Tá? A gente está fazendo aqui online, ao vivo, pela primeira vez. Eu e o Gabriel, pelo menos, mas o time aqui mandou bem, show de bola, golaço. Obrigado, viu, gente? Um abraço, até a próxima.